Ela não diz, ela não confessa, ela não declara, mas tudo no corpo dela te entrega, no jeito que te olha, no silêncio quando você fala, no modo como espera a tua decisão. Você não pediu submissão, nunca exigiu, mas ela entrega, mesmo sem admitir. E se você souber enxergar os sinais, vai perceber que a mulher que hoje diz que é independente, que toma suas próprias decisões, que não precisa de ninguém, está, aos poucos, se rendendo à tua liderança emocional. Porque a verdadeira submissão não é verbal, é instintiva. É uma entrega silenciosa que só acontece diante de um homem que ela sente que pode confiar sem perder o próprio valor. A maioria dos homens erra ao procurar nas palavras o que só aparece na postura. Querem ouvir "eu sou sua". Querem escutar juras, promessas, declarações explícitas. Mas uma mulher de verdade nunca diz isso diretamente. Ela demonstra, com gestos, com comportamentos, com nuances que só um homem atento percebe. E quando percebe, tudo muda. Porque agora você sabe que ela já está entregue, mesmo que lute contra isso, mesmo que o orgulho tente esconder, mesmo que a linguagem moderna diga que submissão é fraqueza. Não é. Para a mulher certa, diante do homem certo, submissão é prazer, é alívio. É o ponto onde ela pode descansar da obrigação de controlar tudo sozinha. Mas você precisa saber o que está procurando. Porque os sinais não vêm com aviso, vêm com comportamento, com pequenos detalhes, com mudanças sutis na forma como ela reage à sua presença. Ela não vai te pedir para liderar, vai esperar para ver se você é digno da liderança. Vai te testar, vai observar como você reage ao caos, como se porta quando ela tenta provocar, quando se distancia, quando oscila. E se você se mantiver inteiro, ela começa a recuar, não por fraqueza, por desejo, por vontade de se permitir sentir algo que nunca sentiu. Proteção verdadeira. Ela não está te obedecendo, está se rendendo. E essa rendição é silenciosa. Acontece quando ela começa a ajustar a rotina para te ver, quando passa a se preocupar com sua opinião, quando muda o tom só porque você entrou no ambiente, quando, mesmo sem perceber, começa a perguntar mais do que afirmar, quando já não toma tantas decisões sozinha, quando começa a se moldar, não por submissão forçada, mas por instinto, por natureza, porque o feminino se equilibra no masculino, quando este se apresenta com força emocional, com firmeza, com estrutura. E o erro mais comum é o homem achar que submissão é domínio, que ele precisa mandar, impor, cobrar. Isso é tirania, isso é carência disfarçada de controle. E não funciona. A mulher se fecha, reage, endurece. Porque a mulher só se entrega de verdade quando sente que a sua liderança não vem do ego, vem da maturidade. Quando percebe que você não quer controlá-la, mas guiá-la com segurança. Quando entende que você não a quer pequena, mas livre para descansar do mundo quando estiver com você. Quando ela sente isso, algo dentro dela muda. Ela para de competir e começa a se alinhar. Mas isso só acontece se você for homem suficiente para sustentar esse tipo de energia. Porque um homem instável, reativo, emocionalmente dependente, jamais vai inspirar esse tipo de entrega. O que inspira é presença, é clareza, é o silêncio firme diante do caos, é a calma que você transmite quando ela está insegura, é a forma como você toma decisões sem medo, como corrige sem humilhar, como protege sem sufocar, como observa sem invadir, como lidera sem tirar dela a liberdade de ser quem é. E quando ela sente isso, ela se aproxima, fica mais leve, mais dócil, mais silenciosa, mais aberta. E tudo isso acontece sem que você precise pedir nada, porque o feminino maduro se entrega ao masculino verdadeiro, e essa entrega não é um acordo, é uma resposta. Ela sente e reage, ela observa e se curva, não por medo, mas por atração natural, por desejo de estar perto de algo que a acalma, que a guia, que a tira do campo de guerra e a leva para um território de paz. E nesse território, ela se transforma, porque quando uma mulher encontra um homem que é liderança emocional, ela quer seguir, sem que você diga, sem que ela diga, só sente. E tudo nela muda. Mas tem um problema. 7 sinais surgem antes disso acontecer por completo. Sinais silenciosos, comportamentos discretos, atitudes que denunciam que ela já está rendida. Mas se você não souber reconhecê-los,
Vai tratar com indiferença o que deveria ser tratado com honra. E pode perder a mulher que estava pronta para se entregar, mesmo sem admitir. O primeiro sinal aparece no tempo, no ritmo, na reorganização silenciosa da rotina dela. A mulher que começa a se submeter emocionalmente a você, sem admitir, começa a adaptar os próprios horários, compromissos e prioridades ao redor da sua presença. Ela não te diz isso, não anuncia, mas se você estiver atento, percebe. Ela começa a responder mais rápido às suas mensagens, começa a perguntar onde você estará, começa a se disponibilizar em horários que antes eram intocáveis. Cancela coisas, muda planos, organiza a agenda sem parecer que está se esforçando. E tudo isso acontece porque, mesmo sem perceber, ela já colocou você no centro da atenção dela. E quando uma mulher faz isso, não é casual. É resposta. Só que o homem distraído não percebe. Ele acha que ela está disponível por coincidência, que ela é apenas gentil, que está sendo educada. Mas não. A mulher que ajusta o próprio tempo por sua causa está, inconscientemente, dizendo: eu te priorizo. E prioridade é a primeira forma de submissão emocional, porque tempo é o recurso mais valioso que alguém pode oferecer. Quando ela entrega o tempo, ela está entregando escolha, está abrindo espaço, está mostrando que você tem importância real. Mas se você trata isso como se fosse natural, como se fosse obrigação dela, como se ela devesse estar ali sempre que você quiser, então você mata o processo. Porque a mulher que se sente não valorizada no início da entrega, recolhe tudo antes de se entregar por completo. Esse sinal é sutil, porque vem disfarçado de espontaneidade. Mas por trás do gesto simples de estar disponível, há um processo interno profundo. A mulher que começa a te priorizar está te testando, está vendo se você vai notar, está observando como você trata a presença dela, está medindo sua reação quando ela move a vida dela para te encontrar. E se você reage com frieza, com prepotência, com indiferença, ela volta ao modo defensivo, porque entende que se entregou cedo demais para alguém que ainda não entende o que carrega nas mãos. A submissão começa assim, devagar, disfarçada, e o homem que sabe reconhecer isso não responde com domínio, responde com honra, percebe que a presença dela ali não é casual, é intencional, e ele não se aproveita disso, ele valida, acolhe, fortalece, mostra que a presença dela é bem-vinda, mas não exigida, que ele sabe que poderia estar sozinha, mas escolheu estar com ele, que ele não precisa mendigar atenção, mas também não despreza quando ela vem. E essa postura reforça a entrega, porque a mulher que sente que sua presença é valorizada, permanece. Mas existe um tipo de homem que reage mal a esse primeiro sinal. É o homem que confunde submissão com obrigação, que começa a cobrar ainda mais presença, que começa a tratar a atenção dela como algo automático, que começa a agir como se ela fosse parte da mobília emocional. E quando isso acontece, ela recua, porque não se sente mais entregue, se sente usada. E quando a mulher começa a se sentir usada, mesmo que sutilmente, ela se fecha. E quando se fecha, você pode não notar, porque ela ainda está ali, mas agora, apenas fisicamente. Emocionalmente, já está a meio caminho de volta para o modo sobrevivência. O verdadeiro homem, o que inspira a entrega total, é o que sabe perceber o que não é dito. É o que nota que ela ajustou o dia para vê-lo e agradece isso com a presença plena, não com palavras obrigatórias, mas com postura, com atenção genuína, com silêncio que acolhe, com toque que respeita, com olhar que honra, porque a mulher que sente que seu tempo é valorizado, sente que está em um território seguro, e no território seguro, ela se rende, não com palavras, com atitudes. Começa a perguntar o que você gosta, começa a observar seus horários, começa a te dar espaço mesmo quando ela tem pouco. E tudo isso é resposta a uma energia que ela ainda não consegue explicar, mas que sente no corpo, uma energia que diz: aqui você pode descansar. O tempo é o primeiro campo onde o feminino se inclina ao masculino. E quando ela começa a reorganizar esse campo ao redor de você, ela já está dizendo, ainda que em silêncio: eu confio na tua presença. E confiança é o alicerce de toda entrega. Só que o alicerce precisa de sustentação. E se você não sustenta essa confiança inicial com a presença certa, com a firmeza emocional,
com a maturidade necessária, ela entende que te entregou o que você ainda não estava pronto para receber. E aí, ela recolhe, lentamente, definitivamente. Mas se você sustenta, ela entrega mais. O que começa com uma pequena mudança de horário vira uma grande mudança de comportamento. E o que era apenas uma reorganização de compromissos vira, com o tempo, uma reconfiguração de planos de vida. Ela começa a encaixar você no que antes era só dela. Começa a fazer escolhas pensando na sua presença. Começa a projetar silenciosamente a continuidade. E quando isso acontece, o corpo pode ainda parecer frio, mas por dentro, ela já se rendeu. Mas o segundo sinal é ainda mais forte, mais íntimo e mais perigoso, porque não acontece no tempo, acontece no corpo. Ela pode dizer que não está envolvida, que é livre, que não depende de ninguém. Pode manter o tom de voz firme, as palavras afiadas, os olhos retos, mas o corpo dela te entrega. Porque quando uma mulher começa a se submeter emocionalmente, mesmo sem admitir, o corpo dela já começa a reagir à tua presença. Não de forma explícita, vulgar ou intencional. De forma sutil, natural, incontrolável. Ela inclina o corpo na tua direção. Mexe no cabelo quando você entra. Ajusta a postura quando você fala. Fica mais silenciosa quando está perto. As pupilas dilatam. Os ombros relaxam. Os olhos suavizam. Os toques, quando acontecem, são menos calculados, mais receptivos. Ela se acomoda mais perto. Não foge do teu toque. Não se incomoda com tua presença física. Ao contrário, busca. O corpo feminino é um radar emocional. Ele responde antes da mente. Ele entrega antes da consciência. Quando o corpo dela começa a te acolher, mesmo que a fala dela ainda tente manter o controle, você já venceu metade do território. E essa linguagem corporal não é sedução, é resposta. A mulher que começa a se aproximar fisicamente sem planejar isso, que começa a se fazer presente com o corpo quando poderia manter distância, está, mesmo sem saber, se submetendo à tua energia. Está te dizendo com gestos: eu me sinto segura aqui. E a segurança é o começo da entrega. Só que o homem despreparado interpreta errado. Acha que isso é desejo sexual. Acha que ela quer algo físico. Acha que está sendo convidado para algo que ainda não está pronto para acontecer. E avança. E quebra o processo. Porque a mulher que está te testando com o corpo não quer ser tocada, quer ser lida. Ela quer ver se você percebe, se você respeita, se você observa. E se você faz isso, ela se aprofunda, porque entende que você não é como os outros, que você não está agindo como predador, está se portando como líder emocional, como porto, como homem. E é aí que o corpo dela começa a se abrir de verdade. Ela não planeja isso, não controla. O corpo dela apenas responde ao campo emocional que você carrega. É como se dissesse: eu não preciso estar em guarda aqui. E esse relaxamento é o primeiro passo para o derretimento completo. Ela não precisa se defender, não precisa se proteger, não precisa se esconder. E quando uma mulher sente que pode ser inteira fisicamente, ela começa a desejar ser inteira emocionalmente também. Mas esse sinal é traiçoeiro, porque ele pode desaparecer rápido. Basta uma palavra errada, um gesto desrespeitoso, uma atitude impulsiva, e o corpo dela fecha de novo. Fica rígido, frio, distante, e o que antes era proximidade sutil, vira muro intransponível. Por isso, o homem que realmente entende essa dinâmica é o que nunca apressa. Nunca tenta conquistar com o toque o que ainda não foi conquistado com a presença. Ele espera, ele observa, ele deixa que seja ela quem tome a iniciativa de se aproximar mais. E quando isso acontece, ele não toma, ele acolhe. E é isso que muda tudo. A mulher que sente que seu corpo é respeitado mesmo quando já começou a se entregar fisicamente, começa a te entregar o que ela não deu a mais ninguém: o espaço interno. Começa a dividir histórias, medos, vergonhas, traumas. E quando isso acontece, ela já está em submissão emocional profunda. Porque agora, ela não está mais apenas se adaptando a você, ela está se entregando. Está deixando que você a veja como ela realmente é, sem filtro, sem maquiagem emocional, sem fachada. E quando isso acontece, o corpo dela a acompanha, o olhar muda, a expressão muda, o toque muda. Ela não recua quando você se aproxima. Ela não se justifica por se acomodar perto.
Ela se oferece sem dizer, e essa oferta é sagrada. Mas só o homem que entende a sacralidade desse gesto é digno de continuar. Porque a mulher que abre o corpo antes de abrir a alma se machuca. Mas a que começa a abrir o corpo quando a alma já começou a confiar, está pronta para um tipo de entrega que vai além da relação física. Ela quer se alinhar, quer se entregar ao que você representa. Quer sentir que pode viver um tipo de submissão que não a diminui, a exalta. Porque submissão, para o feminino maduro, não é prisão, é descanso. E descanso só acontece no corpo quando a mente se sente segura, quando a alma se sente acolhida, quando a presença do homem traz mais alívio do que tensão. E essa presença não é construída em uma frase, é construída em comportamento, em repetição, em previsibilidade emocional, em um tipo de coerência que diz: pode se soltar, eu não vou usar isso contra você. E quando ela sente isso, mesmo sem entender, o corpo dela começa a buscar o teu, começa a responder com naturalidade, começa a encontrar em você uma frequência de pertencimento. Mas existe um terceiro sinal, um que vai além da linguagem corporal, um que aparece não no corpo, mas na fala, na mudança do que ela diz e do que deixa de dizer. Vamos então para a parte 3, onde revelaremos o terceiro sinal de submissão emocional silenciosa, o que se manifesta nas palavras dela, não pelo que diz diretamente, mas pelas mudanças sutis na forma como fala com você. É a transformação da linguagem de independência em linguagem de rendição emocional disfarçada. O texto mantém tudo conforme seu comando mestre, linguagem fluida, emocional, viril, com linhas completamente preenchidas e no mínimo 1.500 palavras. A linguagem de uma mulher muda quando ela começa a se submeter emocionalmente, não de forma explícita, mas de modo quase imperceptível. Ela não vai te dizer "eu sou sua", não vai afirmar com clareza que confia em você, mas a escolha das palavras, o tom, o ritmo, tudo começa a se transformar. O que antes era resposta objetiva, direta, prática, começa a ganhar doçura, começa a vir acompanhada de frases mais suaves. A frequência das mensagens muda, o modo como ela se refere a você muda. Ela passa a perguntar mais e afirmar menos. Deixa de tentar provar que não precisa de você. E sem perceber, começa a abrir espaço para que você lidere emocionalmente a conversa. O homem atento percebe isso nos detalhes. Na forma como ela começa a usar palavras como: acho que você tem razão. O que você faria no meu lugar? Me ajuda a entender isso? Ela começa a transferir, sutilmente, a centralidade da decisão. Começa a consultar sua opinião antes de agir. Começa a buscar teu olhar para confirmar se está no caminho certo. E isso não é carência, é submissão silenciosa. É a linguagem feminina se inclinando diante da estabilidade masculina. É o ego que antes precisava ser forte demais, começando a descansar. É a independência excessiva começando a abrir espaço para a interdependência madura. Mas se você estiver distraído, vai tratar isso como normal. Vai achar que ela está apenas sendo simpática, gentil, conversando como qualquer outra mulher. E vai perder o valor do que está sendo dito. Porque a mulher que começa a usar frases que te colocam no papel de influência está, sem saber, aceitando a tua liderança. Está reconhecendo tua estrutura. Está começando a confiar. E se você responde a isso com arrogância, com indiferença ou com sarcasmo, ela se fecha. Porque entende que ainda não está diante de um homem digno da entrega verbal. As palavras femininas carregam o código da emoção. E quando a emoção começa a mudar, a palavra muda junto. A mulher que antes era toda certeza, agora faz perguntas. A que antes afirmava com convicção absoluta, agora hesita diante de você. E essa hesitação não é fraqueza, é abertura, é admiração, é desejo de se ajustar ao que você representa. E o homem maduro não tira vantagem disso. Ele protege, ele honra, ele responde com firmeza, não para mostrar que tem razão, mas para fortalecer o elo que ela está oferecendo com vulnerabilidade. Você vai perceber que ela começa a usar diminutivos, começa a suavizar o tom, começa a falar com mais pausas, começa a te chamar de nomes que não usava antes. E se você presta atenção, percebe que o que ela está te oferecendo não é apenas uma conversa. É um território emocional onde você já tem acesso especial. Ela te conta coisas que não contaria a ninguém. Compartilha dores, medos,
dúvidas. E faz isso com cuidado, esperando que você não use aquilo contra ela. Porque se você fizer isso, mesmo uma vez, a retração será inevitável. O verdadeiro homem que inspira a submissão emocional sabe exatamente o que fazer com as palavras que ela começa a soltar quando está baixando a guarda. Ele não interpreta isso como uma permissão para manipular. Interpreta como um convite para cuidar. Ele escuta não apenas o que ela diz, mas o que ela não diz. O silêncio entre as palavras. O peso por trás da pergunta. A fragilidade disfarçada de brincadeira. A afirmação dita com desconfiança esperando ser confirmada. Porque quando uma mulher fala com esse tom, ela está dizendo: se eu me curvar, você vai me proteger, ou vai me esmagar. É por isso que a submissão emocional feminina começa na fala, porque a mulher que começa a confiar troca a linguagem de independência pela linguagem da conexão. Deixa de dizer eu resolvo e começa a dizer o que você acha. Deixa de afirmar eu vou fazer isso e começa a dizer será que isso faz sentido? Não porque ela perdeu o juízo, mas porque encontrou em você uma presença que a permite dividir o fardo. E o feminino, por mais forte que seja, deseja isso. Alívio, participação, presença. E se você oferece isso de forma limpa, firme, constante, ela se aproxima cada vez mais. Mas se você não sustenta esse lugar, ela volta para o discurso da independência. Volta a falar sozinha, a tomar decisões sem te consultar, a fechar o ciclo, a retomar o controle, porque não sentiu solidez suficiente do outro lado para continuar se inclinando. E o que estava se tornando entrega vira mais um arrependimento silencioso, mais uma tentativa abortada, mais uma história não contada. Mas se você permanece, se você entende a grandeza por trás da mudança da linguagem dela, então ela segue, vai mais fundo, fica mais à vontade. Começa a brincar mais, a rir mais, a perguntar mais, a citar você no meio dos assuntos, a imaginar possibilidades com você sem te dar ordens, só sinalizando. E isso, para quem sabe ler, já é o princípio de um sim profundo. Mas o quarto sinal não está mais nas palavras. Está na obediência emocional, no modo como ela começa a reagir a você mesmo quando não percebe. Obediência é uma palavra que assusta quem não entendeu nada sobre poder emocional, porque os fracos a usam para controlar, e os maduros, para proteger. Quando uma mulher começa a obedecer você emocionalmente, ela não está dizendo sim a ordens. Está dizendo sim ao impacto que você causa nela com sua postura. É quando sua firmeza passa a influenciar o comportamento dela sem que você precise exigir nada. É quando sua reação define o rumo da energia no ambiente. Quando sua tranquilidade acalma. Quando seu olhar corrige. Quando seu silêncio pesa mais do que o grito de outro homem. E ela sente. Não entende racionalmente, mas sente. E começa a reagir de forma diferente só porque você está ali. Ela estava exaltada, ansiosa, tensa, mas bastou você se manter calmo. E ela baixou o tom. Ela ia explodir, mas viu que você não reagiu. E ao invés de forçar o conflito, ela silenciou, respirou, recuou. Ela ia tomar uma decisão impulsiva, mas você apenas perguntou: você tem certeza disso? E ela parou, pensou, considerou. Isso é obediência emocional. Não a que é imposta, mas a que é inspirada. A mulher que se submete emocionalmente começa a sentir que o teu centro é mais seguro do que a tempestade interna dela. E começa a se alinhar, não porque você pediu, mas porque você se tornou referência. Esse é o sinal mais poderoso de todos, porque acontece mesmo sem palavras. Você pode não perceber, mas o modo como ela responde à sua ausência, ao seu silêncio, ao seu sim ou ao seu não, começa a se tornar dependente da tua energia. Quando você está centrado, ela se acalma. Quando você se afasta, ela procura. Quando você desvia, ela sente. Quando você afirma, ela cede. E isso não é controle. Isso é liderança emocional. É quando a presença masculina se torna direção. E o feminino, por mais forte que seja, deseja seguir, deseja confiar, deseja repousar. Mas o problema é que muitos homens confundem esse poder com domínio. E ao perceber que tem influência sobre ela, começam a usar isso para alimentar o ego. Começam a manipular, a testar limites, a provocar insegurança, a retirar presença só para ver ela correr atrás. E com isso, quebram o vínculo.
Porque o que antes era admiração, vira medo. O que era entrega, vira autoproteção. A mulher percebe que não está sendo guiada, está sendo controlada. E toda submissão que nasce do encantamento morre diante da tirania. Porque o feminino amadurecido não se curva diante da ameaça, mas floresce diante do respeito. O homem que merece esse tipo de obediência é o que age com consistência, que corrige com amor, que orienta com clareza, que guia sem humilhar, que mostra outro caminho sem gritar, que impõe limites com a paz de quem não precisa provar nada, porque quando ele faz isso, ela percebe que pode confiar, e quanto mais ela confia, mais ela segue, e quanto mais ela segue, mais ela deseja se alinhar, e quanto mais se alinha, mais se entrega, até que chega o ponto em que ela já não luta contra, ela permite, não como submissão imposta, mas como escolha profunda, porque percebeu que, diante daquele homem, pode ser conduzida sem ser ferida, e essa condução emocional acontece até nas brigas. A mulher que antes não admitia estar errada, agora volta atrás. Não porque perdeu, mas porque reconhece a sabedoria dele. A mulher que antes precisava ter sempre a última palavra, agora escuta, reconsidera, muda de ideia, não por medo, mas porque entendeu que há inteligência na escuta. E essa transformação começa de dentro para fora, porque o homem que não precisa vencer a discussão para ser firme, é o que vence o coração sem precisar dominá-lo. E isso, para ela, é irresistível. Ela começa a perguntar o que você faria. Começa a ajustar decisões com base na sua opinião. Começa a evitar coisas que sabe que te desagradam. Não porque tem medo de você, mas porque deseja te honrar. Porque te admira. Porque por mais que diga que é livre, já começou a seguir teus passos com os olhos. Já começou a procurar tua aprovação no silêncio. Já começou a se guiar pela tua estrutura mesmo quando você não está por perto. Mas isso só se mantém se você for digno. Porque se você usa esse poder para benefício próprio, para alimentar controle, para provar domínio, você perde. Porque submissão emocional não é passividade, é sensibilidade. E quando ela sente que não está mais sendo respeitada, mesmo calada, ela muda. O olhar muda, o corpo muda, a fala muda, a presença muda, e ela pode continuar ali. Mas o que havia de rendição evapora, porque a mulher que se entregou ao teu espírito e foi ferida por ele, nunca mais se entrega de novo. Mas se você sustenta, ela floresce, porque o que ela mais quer é alguém que seja mais estável que o caos que carrega, alguém que a direcione sem precisar arrastá-la, alguém que seja firme o suficiente para que ela possa ser fluida. E quando você é esse homem, a obediência dela não parece obediência, parece dança, ajuste, harmonia. Você guia, ela sente, você propõe, ela acolhe, você afirma, ela sorri, porque o coração dela já entendeu que o teu não é um campo de guerra, é um abrigo. Mas existe um último ponto, a conclusão inevitável de tudo isso. O momento em que ela finalmente deixa cair as palavras, o corpo, os testes, e permanece. Porque quando uma mulher realmente se submete emocionalmente, você não precisa perguntar, você sente. Você não precisa de palavras quando já tem a resposta no olhar dela. A mulher que se entregou de verdade, ainda que não diga, ainda que não confesse, ainda que mantenha o discurso da independência intacto, já demonstra tudo em silêncio. Ela permanece. Ela gira ao redor da tua presença. Ela não procura mais vencer, não precisa mais provar, porque já escolheu. E quem escolhe, cala. Não porque está submissa à força, mas porque está confortável na entrega. E é exatamente isso que separa os homens comuns dos inesquecíveis. O homem comum exige, o homem maduro percebe, e ao perceber, não usa, ele guarda, ele cuida, ele sustenta. A mulher submissa emocionalmente não grita que é sua, ela demonstra, na forma como olha, na maneira como toca, no jeito como te escuta. Ela se orienta por você, adapta os passos, alinha a respiração. Ela recua quando você avança com clareza. Avança quando você permanece. Ela sente tua estabilidade e a transforma em abrigo. E o abrigo é sagrado, porque não existe entrega sem a certeza de que não haverá punição por confiar demais. E é isso que a maioria não entende. A mulher fria, racional, distante, está o tempo todo testando não a sua inteligência,
mas a sua estabilidade emocional. E quando ela encontra essa estabilidade, ela baixa o escudo, primeiro no tempo, depois no corpo, depois na fala, depois na obediência emocional, e por fim, ela apenas fica, sem pedir, sem fugir, sem explicar. Ela só permanece, porque sabe que ali pode respirar sem ser corrigida, que pode errar sem ser punida, que pode ser vulnerável sem ser diminuída. Esse tipo de espaço é raro, e só existe ao redor de um homem que já venceu a si mesmo, que já não precisa provar o próprio valor com palavras, porque o próprio corpo dele comunica o que a alma carrega: firmeza. E essa firmeza é irresistível para uma mulher que passou a vida inteira lidando com homens frágeis por dentro, mas duros por fora. Ela não quer um dominador, ela quer um direcionador. Alguém que diga vem com o olhar, alguém que diga não com calma, alguém que diga aqui você pode ser inteira, não com palavras, mas com o ambiente que ele constrói. E quando ela encontra esse tipo de homem, ela não consegue mais olhar os outros do mesmo jeito, porque o nível de influência emocional que ele exerce sobre ela a molda, a transforma, a orienta. E a submissão verdadeira acontece ali, no espaço onde ela já não precisa se defender, onde ela já não precisa esconder que quer seguir, onde ela finalmente se permite descansar. E esse descanso é o maior elogio que uma mulher pode fazer a um homem, porque o descanso é raro para quem passou anos no controle, para quem lutou sozinha, para quem teve que ser forte demais, para quem se tornou fria por proteção. O descanso é o fim da guerra, e o homem que oferece paz emocional não precisa conquistar mais nada, porque tudo nela já se entrega. Mas isso só acontece com um tipo de homem, o que entendeu que ser seguido não é questão de força, é questão de coerência, de postura, de palavra cumprida, de limites claros, de energia estável. O homem que diante de um conflito não se altera, que diante de um teste não grita, que diante da insegurança dela não tenta consertar, apenas escuta. E quando ela sente isso, ela muda. E não muda porque ele pediu, muda porque ele foi. E se você reconhece esses 7 sinais na mulher que está com você, não diga nada, não force nada. Apenas continue sendo, continue sustentando, continue guiando com silêncio, firmeza e presença. Porque o que você tem nas mãos não é apenas uma mulher entregue. É uma mulher que escolheu confiar mesmo quando o mundo inteiro disse para ela não confiar em mais ninguém. E essa confiança é o bem mais precioso que você pode receber. Então honre, proteja, sustente e nunca, nunca use essa entrega como instrumento de poder. Porque a mulher que se submete por admiração é a mulher que te faz rei sem que você precise pedir. E quando você é rei de verdade, você não precisa do trono para ser reconhecido. Você carrega a coroa na postura,